Olá, sejam todos bem-vindos à imersão do programa Ciência e Sapiência, um material desenvolvido para ensino médio para escolas cristãs. Eu sou Vanessa Belmonte e hoje nós vamos conversar, junto com alguns convidados, sobre como formar o caráter intelectual dos seus alunos. Essa é a segunda imersão do nosso programa. Se você perdeu a primeira, na primeira imersão, no mês passado, a gente falou sobre como preparar os seus alunos para a universidade. O link está aqui na descrição do vídeo, vamos colocar aqui no chat também. Vale a pena você assistir. Encaminhe esse vídeo para os professores que você conhece, se você é pai, mãe, tem filho, né, em escolas confessionais, encaminhe esse material também para os professores dessa escola, para eles também conhecerem, serem fortalecidos e encorajados aí nessa jornada. Bom, eu já me apresentei na imersão anterior, mas para quem não me conhece, eu faço parte da Academia BC2 desde o seu início. Sou coordenadora dos cursos da academia e também participo do programa Ciência e Sapiência, acompanhando os professores que utilizam o nosso material. Estou muito feliz de você ter se inscrito para a nossa imersão e estar aqui com a gente. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar então sobre esse tema, como formar o caráter intelectual dos seus alunos. É um tema muito importante porque a escola cristã tem vários desafios, mas também oportunidades. Por causa da sua confessionalidade, ela pode olhar para além dos conteúdos da sua grade curricular e olhar para a formação desses jovens na sabedoria bíblica. Desenvolver um relacionamento com Deus enquanto eles aprendem sobre esses conteúdos e também prestar atenção intencionalmente na formação de virtudes intelectuais nesses jovens. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Bom, eu quero conhecer quem está acompanhando a gente aqui ao vivo hoje. Coloca aí seu nome, de que cidade você é, se você é professor, professora, de qual disciplina, de qual escola, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Quero aproveitar também e apresentar a Academia BC2. Para quem não nos conhece, a Academia é o braço educacional da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que começou há 7 anos e desde então a gente tem reunido uma equipe muito grande de professores, educadores, cientistas, teólogos, para fazer essa interação, essa ponte, esse debate de conhecimento entre a fé cristã, as ciências e a filosofia. Desde então, a gente tem desenvolvido várias atividades, como eventos, fóruns, seminários, conferências nacionais. Nós também temos vários cursos online, temos livros, várias coleções de livros que tratam dessas temáticas, relacionando essas áreas de fé, ciências e filosofia. E com esse crescimento, nós então direcionamos essas atividades para a Academia BC2. A academia, então, é esse braço educacional responsável por essas iniciativas. Temos também desenvolvido a revista Unus Mundus, com vários artigos, entrevistas com vários autores também, muito conteúdo no nosso site. E esse projeto do programa Ciência e Sapiência, esse material desenvolvido pensando nos professores e educadores que estão no ensino médio, e eu vou falar também um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Bom, sobre esse programa, ele foi desenvolvido pensando em equipar os professores a preparar já esses jovens, esses alunos para a universidade, desenvolvendo neles algumas características, algumas virtudes, alguns aspectos que vão ser importantes à medida que eles vão crescendo e caminhando para a universidade. Então, o material ele é formado por 3 eixos. Tem o livro do aluno, formado por 4 volumes. Nós desenhamos esse projeto para serem usados 2 volumes por ano. Então, 2 volumes na primeira série, 2 volumes na segunda série, deixando a terceira série mais livre para os preparativos e simulados, né, do Enem. O guia do professor, que tem estratégias, recursos adicionais, orientações adicionais de como utilizar o material. E o curso de capacitação desses professores, onde são tratadas as temáticas de cada unidade para o professor se aprofundar mais e compreender isso também a partir de uma visão integrada com a fé cristã. A escola pode identificar a melhor forma de incorporar esse material em uma disciplina já existente do seu currículo,
já existente na sua grade, ou criar como uma disciplina optativa, né, uma disciplina que os alunos escolhem para acrescentar junto com outras disciplinas que a escola já possa oferecer. Bom, para adquirir esse material, no momento, ele está sendo vendido apenas para escolas. Então, se você é pai educador ou tem interesse de usar esse conteúdo na igreja, por enquanto ele ainda não está sendo disponibilizado. Nós estamos pensando formas de fazer isso, mas por enquanto ele é adquirido somente por escolas e por isso que a gente está falando com os professores, com os educadores, para usar esse material como ferramenta, especialmente nessas séries do ensino médio. Nessa nossa imersão, nós queremos trazer um conteúdo de qualidade relevante para você, professor, professora que está nos acompanhando. E eu também quero te convidar para seguir o canal do Ciência e Sapiência, o nosso perfil no Instagram, que é o @Ciência-Sapiência. Lá nós vamos divulgar também muito conteúdo, muitos artigos, livros, entrevistas, materiais que vão te ajudar aí nessa jornada como professor. Acompanhe também as redes, né, da ABC2, que é o @Cristãos na Ciência, e da academia, que é o @academia_ABC2. Nós estamos em todas as redes sociais, mas o Instagram tem sido, né, um dos principais. Tem o nosso site também. Enfim, todos os links estão aqui na descrição do vídeo para você nos acompanhar e ter acesso a essas informações. Bom, vamos falar de virtudes intelectuais. E eu quero, então, ler aqui um trechinho do livro que fala sobre virtudes intelectuais são traços de caráter intelectual presentes em bons conhecedores ou bons aprendizes. Especialmente no meio cristão, quando pensamos em caráter, o associamos a algumas virtudes morais, como generosidade, bondade ou humildade. Essas características fazem de alguém uma pessoa boa. As virtudes intelectuais, por sua vez, são aquelas características que fazem de alguém um bom conhecedor. E são características como autonomia intelectual, mentalidade aberta, rigor intelectual ou humildade intelectual. E as atividades, né, que foram propostas aqui nesse material do Ciência e Sapiência visam desenvolver também virtudes intelectuais nos seus alunos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui com o professor Igor Miguel. Olá, Igor. Vanessa, tudo bem? Olá, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês de novo, viu? Nessa imersão Ciência e Sapiência. Nossa conversa hoje está virtuosa. Pois é. O Igor é um grande amigo, já faz parte aqui do nosso trabalho na BC2, é pedagogo, mestre em letras pela USP, doutorando em educação pela PUC Minas, pastor da Igreja Esperança, em Belo Horizonte, tem muita experiência nessa área de educação cristã, é consultor nessa área já há muitos anos, autor do livro A Escola do Messias, e foi o coordenador geral da elaboração desse projeto, desse material, né, do programa Ciência e Sapiência, Igor. Muito obrigada por você estar aqui. É um prazer estar aqui, imagina. Para mim é uma alegria, com certeza. Bom demais. Pois é, quero lembrá-los de que nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós vamos continuar essa conversa e lá que nós vamos responder todas as perguntas que vocês colocarem aqui no chat. Então não deixe de entrar no grupo, tem o link aqui também. Participe desse grupo para a gente aprofundar essa conversa depois da imersão e até para conhecer mais o material, se você tiver interesse em ter mais contato com ele. Bom, como formar o caráter intelectual dos seus alunos? Esse talvez seja um tema que não é realmente percebido por todos os professores, e que talvez, principalmente na correria e na pressão para dar conta de tudo aquilo que a escola é obrigada a desenvolver ali, não sobra muito tempo para o professor fazer isso sozinho, né? Dependendo do professor desenvolver isso sozinho. Então, nós realmente tivemos um cuidado especial de trazer uma sessão sobre isso em cada uma das unidades dos 4 volumes, e também orientações de como o professor pode elaborar suas aulas tendo essas virtudes em mente. E eu gostaria de começar essa conversa com você, Igor, sobre o tema desse material, Ciência e Sapiência. Quando vocês estavam elaborando esse material e pensando em que nome adotar,
por que vocês chegaram nesse conjunto, né, de ciência e sapiência? Muito bom. Ciência e sabedoria. Essa que é a ideia. A ideia foi, o título já dá um spoiler, né, da nossa proposta. Inicialmente, a gente é uma associação de cristãos na ciência. Então, são cristãos que estão o tempo inteiro refletindo sobre como a fé cristã se relaciona com o campo científico. Contudo, uma das questões que a gente sempre levanta nessa abordagem, e claro, isso diz respeito à particularidade da fé cristã em relação ao campo do conhecimento científico, é que muitas vezes as pessoas podem se tornar extremamente competentes num determinado campo científico, elas podem ter habilidades intelectuais, cognitivas muito eficientes, mas nem sempre as pessoas lidam com a ciência com a responsabilidade que é exigida. E aqui eu não estou falando da responsabilidade com a ciência somente em si, mas a responsabilidade humana, a responsabilidade sobre si mesmo e como ela lida com o conhecimento de uma forma virtuosa, ou nesse caso, responsável, né? Para a gente falar disso, a gente tem que resgatar a noção mesmo clássica de sabedoria, né? E muita gente não entende quando a gente fala de sabedoria. Eu gosto muito de uma poesia, eu falo muito desse tema no meu livro também, A Escola do Messias, né? Que é uma frase do poeta anglo-saxão, né, porque ele era americano, depois conseguiu cidadania britânica por volta de 1920, da década de 20, né, o T.S. Eliot, famoso poeta anglo-saxão, e ele era cristão também, e o T.S. Eliot, ele tem uma poesia dele sobre o conhecimento, em que ele faz uma pergunta na poesia, né, onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Então, é possível uma pessoa ser extremamente habilidosa, ela ser conhecedora, ela ter um acúmulo de informação, uma série de informações decoradas ou memorizadas, e facilmente ela cita autores, ou ela navega sobre um universo técnico, mas isso não significa necessariamente que ela é uma pessoa que sabe lidar bem com outras pessoas, com interlocutores, que ela, por exemplo, sabe lidar com conhecimento de forma responsável, que ela modera o seu grau de credulidade ou incredulidade diante de um fato ou de uma informação que chegou para ela. Às vezes ela adota poucos rigores ao lidar com essa enxurrada de conhecimento que chega, e mais, às vezes ela não é moralmente virtuosa também. Então ela não tem traços de caráter, ela facilmente usa o conhecimento que ela tem como instrumento de poder, ou para humilhar alguém, né, ou para afirmar de forma narcisista sua personalidade diante dos outros. Ela encara o trabalho científico como um projeto de poder pessoal. Ela não tem uma preocupação com o bem comum. Então, é possível a pessoa ser conhecedora e ser um tolo. Esse risco existe, né? Então, o projeto Ciência e Sapiência está aí justamente para poder demonstrar que a relação que o cristão tem, o aluno cristão tem com o conhecimento científico, ele é virtuoso, ele é sábio, ele é responsável, né? Ele tem interesses maiores do que simplesmente a afirmação de um poder individual. Então, eu acho que veio muito disso, veio muito da recuperação de que é possível, sim, a gente fazer ciência de forma prudente, sábia, coerente, diligente e menos tola, impulsiva e assim por diante. Muito bom, muito bom. Eu li um trechinho aqui do livro, né, falando sobre virtudes intelectuais, mas fala um pouquinho melhor aqui pra gente. O que seriam essas virtudes intelectuais? Então, pra gente falar, antes da gente falar de virtudes intelectuais, é importante dizer o que é virtude e por que ela se diferencia, por exemplo, de habilidades intelectuais, né? O termo virtude, arete, em língua grega, esse termo ficou muito conhecido no mundo ocidental graças a um trabalho específico, né, que foi desenvolvido pelo filósofo Aristóteles, que já desenvolvia essas noções. Ele, inclusive, faz uma diferença entre as virtudes morais e as virtudes intelectuais. Já fez isso nessas obras clássicas, né, em que ele trata o tema das virtudes. É importante destacar que, para Aristóteles, a virtude ela é uma espécie de competência, mas não é uma competência técnica. É uma espécie mais tarde São Tomás de Aquino vai descrever assim, né? Ela é uma espécie de segunda natureza. O que significa isso? Toda virtude, no caso da virtude moral, por exemplo, elas são adquiridas por habituação, treino, repetição. E essa repetição, esse exercício contínuo, né, ele faz com que o sujeito incorpore essas virtudes. A virtude se torna um equipamento. E ao serem incorporadas, o sujeito responde de forma natural. Então, por exemplo, vou usar aqui o exemplo de uma virtude moral, né? A pessoa que tem, por exemplo, a lealdade como uma virtude, ela não precisa ser admoestada, ou ela não precisa ser provocada a ser leal. Isso não precisa ser exigido dela, porque isso é natural para ela. Então, ela nunca vai ver a corrupção, por exemplo, como uma ameaça. Ela não é seduzida pela corrupção, porque ela é equipada com a virtude da lealdade, da fidelidade, por exemplo. Ou a traição não é um problema para ela. Sim. Ela nunca vai ser ameaçada com a tentação da traição.
porque ela é equipada com isso, com essa virtude. No campo intelectual, a gente tem uma diferença do campo moral. Por quê? Porque, claro, você pode estar lidando com conhecimento e são necessários valores para você lidar com o conhecimento, que é um traço de caráter. Então a pessoa tem caráter moral e tem um caráter intelectual. O caráter é o quê? O que te caracteriza. Então eu olho para uma pessoa, eu não olho para uma pessoa e vejo nela o que, poxa, aquilo que caracteriza aquela pessoa. Ela é honesta, ela é humilde, né? Você pode falar assim, ela é curiosa, ela, por exemplo, reconhece que ela pode errar, então ela tem uma humildade epistêmica, né, que a gente chama. Ela pode ser uma pessoa interessada no seu ponto de vista, então ela tem uma capacidade de uma alteridade, né? Então isso ouvir. Aí você fala assim, aí quando você assusta, aquela composição de traços, a gente chama de traços de caráter, né? Sejam eles intelectuais ou morais, é o que caracteriza aquela pessoa. Então a preocupação na educação, sob um ponto de vista cristão, é que os nossos alunos sejam alunos de caráter. O que é de caráter? Que eles tenham características que são forjadas por virtudes, né, que são esses traços, que o equipam a cumprir a sua vocação no mundo e a serem o que eles devem ser no mundo. Isso exige treino, isso exige orientação. E eu acho que essa é uma característica que é singular desse material. Pois é, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência, né, de ouvir um professor ou uma pessoa dando uma palestra que você reconhece que ele é muito inteligente, ele sabe muito, mas é orgulhoso, é arrogante, perfeito. Ou ele não escuta ninguém. Você conversa com uma pessoa, né, que sabe muito, mas essa pessoa não te escuta. Exatamente. Então, aí a gente percebe a importância da presença de virtudes intelectuais. Perfeito. Junto com a inteligência. Perfeito, Vanessa. Assim, inclusive, eu acho que a essa altura é importante a gente fazer uma distinção entre habilidades intelectuais e virtudes intelectuais. O que a gente chama de habilidades? As habilidades são impessoais. Elas não necessariamente estão relacionadas com a personalidade do indivíduo. Porque habilidade é uma competência técnica. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa concentrada. Você tem uma atenção boa, você pode ter uma capacidade de memorização extraordinária. Sim. Você pode ter, por exemplo, você pode ser criativo. Mas isso não necessariamente está conectado com a sua estrutura de personalidade. São competências. É igual, por exemplo, uma pessoa que sabe andar de bicicleta e dirigir. O que isso atribui em termos de caráter para você enquanto sujeito? Nada. Você simplesmente tem um poder. Você tem o poder de se deslocar com um dispositivo, um equipamento. Um sujeito que é muito bom, por exemplo, muito bom para debugar. Essa é uma linguagem da programação. Então ele pega lá um programa em Python, ele sabe debugar bem um programa, ele sabe detectar os bugs, né, as falhas daquele sistema. Parabéns para ele, né? Em termos da sua competência técnica, ele é muito competente mesmo. Mas imagina, uma pessoa dessa, que ela é ótima para debugar um programa, mas ela é incapaz, por exemplo, de gerenciar essa capacidade diante de outros sujeitos, dos seus pares, né? Ele não é incapaz de ajudar um colega a ter conhecimento naquela área porque ele tem, sei lá, uma avareza intelectual. Sim. Sabe assim, ele não permite que o outro navegue e tenha conhecimento. Então, isso são habilidades. Agora, virtude não. Por exemplo, eu gosto sempre de citar, né, no nosso livro tem essas classificações, exercícios, né, que você pode explorar. Então, por exemplo, mentalidade aberta é uma virtude intelectual, é diferente. Porque a mentalidade aberta, a pessoa olha para ela e fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma mentalidade aberta. Ela lida com conhecimento de forma hospitaleira. Então o outro vem lá, ele tem interesse autêntico sobre o ponto de vista do outro, sobre uma informação nova que o outro trouxe. Então, opiniões diferentes. Ele não seria dogmático aqui, já no sentido pejorativo, porque tem um sentido que o dogmatismo é importante. Mas ele é dogmático, não no sentido bom do termo, né? Porque dogmático significa que ele tem valores consolidados. Mas ele é dogmático no sentido de que ele é incapaz, né, de acolher um outro ponto de vista e ele tem pouca suspeita também sobre o que as convicções, porque tem muitas convicções que nós temos que elas são consolidadas, mas tem convicções que são precárias, né Vanessa? Sim. E aí a gente precisa testar, inclusive para fundamentar aquilo, se aquilo for um valor, aquilo realmente for verdadeiro, você tem que consolidar ele. Então ele tem que ser testado, né? Às vezes não, às vezes você viu que isso aqui está muito precário, ainda não tem rigor para eu afirmar isso como verdadeiro, então você tem que fazer um exercício mesmo de praticar e viver certas virtudes. Pois é, e especialmente na cultura atual, no mundo atual que a gente tem vivido, né, onde todo mundo é muito certo daquilo que acredita. Exato. E você tende a dialogar só com as pessoas que concordam com você. Então, pensando em preparar esses jovens para a universidade, desenvolver virtudes intelectuais nele, os professores que estão aqui nos assistindo, né, os professores que utilizam o nosso material,
precisam também ter uma intencionalidade para forjar essas virtudes nesses alunos, Perfeito, né? perfeito. Ensiná-los a pensar, a dialogar com ideias contrárias, Exatamente. desenvolver intencionalmente essa mentalidade aberta, essa humildade intelectual, e entre outras virtudes, né, que a gente vai falar um pouquinho mais delas daqui a pouco. E como que esse professor pode, então, ter essa intencionalidade na hora de preparar uma aula, por exemplo, independente de qual conteúdo, né? Digamos assim, se ele não vai estar usando esse material especificamente, mas é um professor de outras disciplinas da escola. Correto. Ele pode ter também essa preocupação? Então, na minha área de pesquisa é sobre educação cognitiva, né? E no campo da educação cognitiva, do Think and Skills, né, que é como é chamado, a gente está lidando com habilidades. Né? Veja que interessante, a gente lida com habilidades, com funções cognitivas. Então, quais são as competências, as operações mentais que são exigidas em determinadas ações que o aluno tem sobre um conteúdo, como que ele gerencia a atenção dele, como ele seleciona dados relevantes e dados irrelevantes. Então, são exercícios de estimulação de competências, de habilidades intelectuais. Para esse tipo de estímulo ser forjado no aluno, essas habilidades básicas, você precisa ter uma qualidade na sua interação com o aluno e esses estímulos. A gente chama isso de mediação. Esse termo é muito usado na pedagogia de forma muito genérica, mas existe uma forma rigorosa de lidar com o conceito de mediação. A mediação é a interposição de um adulto iniciado que se coloca entre um determinado estímulo e o aluno, e ele vai dando ênfases, ele vai gerenciando a interação desse aluno com o estímulo, provocando, dando ênfase, destacando determinados aspectos, e ele vai entregando o aluno ao estímulo de forma gradativa, e ele vai vendo se o aluno está interagindo com a qualidade adequada com aquele estímulo, entendeu? Agora, isso é no campo da habilidade. Agora, no campo das virtudes, esse exercício ele pode ser feito. Só que as ênfases vão ser diferentes, as provocações são diferentes. Então, eu costumo dizer que todo professor que lida com educação, ele tem que ser, e ele é mediador, ele tem que saber a arte das perguntas. A gente não percebe isso, mas, por exemplo, o uso de pronomes interrogativos. A gente usa pronomes interrogativos e a gente não percebe que cada um deles tem efeitos diferentes. Quando você pergunta para o aluno o que é isso, você está dizendo para ele nomear um fenômeno. Está pedindo para ele ele dá uma atribuição substantiva para um fenômeno. Então, se ele está olhando para um fogo, você fala, o que é isso? O aluno vai responder de forma muito objetiva, é fogo. Agora, se você perguntar para ele assim, como é isso, você já usou outro pronome interrogativo, que o aluno não vai conseguir responder simplesmente dizendo o que é. Ele vai ter que descrever um processo. Ele vai ter que descrever o fenômeno, como que ele está percebendo o fenômeno, né? Se você pergunta por que isso, ele já vai ter que fazer uma explicação causativa. Então observe como cada pronome interrogativo produz efeitos cognitivos diferentes. No campo da formação de virtudes, isso não é diferente. Então, dependendo da postura do professor, do tipo de pergunta que ele introduz, ele vai provocar no aluno, por exemplo, uma humildade epistêmica. Porque ele vai perceber assim, nossa, eu estou olhando isso de forma muito superficial. Se você pergunta assim para ele, você já chegou a outros pontos de vista? Você já leu outros autores? O que você está fazendo aqui? Provocando mente aberta. Sim. A virtude da mente aberta. Se você fala assim para o aluno, olha, vamos pesquisar melhor sobre esse assunto? Olha, eu sei que isso pode exigir mais tempo. Não tem problema, vamos insistir. Olha, eu sei que você vai ser tentado a perceber outras informações. Vamos focar nessa e vamos dedicar, 15 minutos da nossa atividade em cima desse tema. Você está explorando o quê? Persistência intelectual. Sim. Olha como é possível para o professor... Né? Agora imagina a gente fornecer isso para o professor, ok? Eu acho que a grande sacada do material Ciência e Sapiência é que a gente equipa o professor e equipa o aluno a fazer as perguntas corretas. Exatamente. Para cada situação de aprendizagem específica que o professor está lidando em sala de aula. E isso vai ter um impacto também nesse aluno em todas as demais disciplinas da escola, né? Imagina um professor tratando isso de modo mais específico, utilizando esse material numa disciplina específica, perfeito, mas esse caráter sendo forjado nesses jovens, e isso vai refletir no modo como eles vão se relacionar com os conteúdos das outras disciplinas também, exatamente. Né? Vanessa, por exemplo, olha, você já fez mestrado, eu já fiz o mestrado, fazendo doutorado, a gente já sabe disso. Não é incomum, por exemplo, eu vejo isso inúmeras vezes assim, muitas vezes um aluno que reclama de um orientador, isso, eu dei muita sorte, viu? Todos os meus orientadores foram maravilhosos, assim, todos. A minha atual orientadora, minha orientadora anterior são pessoas incríveis, mas eu me lembro que uma das coisas que tornava a minha relação com minhas orientadoras, que foram mulheres as duas, né, porque eu estou falando no feminino, e que tornava a nossa relação muito saudável, era a modéstia.
Então, tipo assim, muitas vezes eu via que minha orientadora não tinha familiaridade com o autor que eu conhecia. Isso é um fato. Mas eu nunca tive uma postura do tipo, você não conhece esse autor. Não, a minha postura era sempre de acolher as questões e usar as questões trazidas pelo meu orientador, pela minha orientadora, para os meus autores, Sim. que eu tinha familiaridade. Então, tipo assim, eu não pressupunha que eu tinha um domínio, que ele não conhecia, que o meu orientador era meu inimigo. Que você era superior a ele. Superior a ele, ou ele é um adversário de alguma coisa que... Não, eu suspendi esse tipo de coisa e falei assim, não, ele tem o que me oferecer. Ele tem o que contribuir para a minha pesquisa. E nem ela te via como uma ameaça por você saber algo mais do que ela não sabia. Perfeito. Né? Agora imagina, isso é o quê? Isso é treino em virtude intelectual. Se a gente é treinado nesse... um dado importante. Onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso no meu ambiente, na rede de amigos que eu tinha, que eram cristãos, que eram acadêmicos e que tinham familiaridade com o universo acadêmico. E a gente, no convívio, eu percebi essas virtudes e eu eu quero ser assim. Olha que legal. Né? Agora imagina você preparando isso no ambiente do ensino médio e você preparando o seu aluno para lidar com o orientador, para lidar com o professor, para lidar com a pesquisa no TCC, não é? E assim por diante. Com certeza. E um ponto que você falou que eu queria aprofundar um pouquinho é esse fator formação ao longo do tempo. Perfeito. Que é uma coisa que a gente ignora um pouco, porque também a gente quer fórmulas rápidas. Exatamente. Só que vivendo essa realidade de cristãos, ou seja, pessoas que têm um relacionamento com Deus, que estão se expondo a essa transformação que Exatamente. O Espírito Santo está realizando em nós, né? Exatamente. Através da nossa vida diária, através das situações práticas, da vida cotidiana, do estudo, do trabalho. Nós estamos nos expondo a essa transformação que o Espírito Santo realiza em nós. Perfeito. Mas nós participamos disso de modo ativo, né? Exatamente. Não é assim, eu não faço nada e eu espero que um dia eu vou ter todas as virtudes de Jesus e vou ser uma pessoa moralmente, né? Correta, Perfeito. Boa, vou amar meus inimigos. Eu cito sempre o exemplo assim, Jesus está no Getsemane, ele está ali prestes a ir para a cruz, transpirando o suor como gotas de sangue, sentindo toda a aflição que implicava naquela obediência radical dele de ir para a cruz, e ele estava lá com a presença do Espírito. Eu uso aquela analogia, né, que eu falo que a graça está mais para um anabolizante do que para um analgésico, né? Então, tipo assim, a graça não está aí para analgesia, a graça está aí para que toda dor vale a pena, inclusive todo esforço vale a pena. Sim. Então a graça ela transforma o empenho, né, ele te dá condições de você se empenhar, ele te dá condições de você ser disciplinado, né? Então a operação do Espírito para um cristão intelectual, ela está presente para quê? Para que a gente seja diligente, que inclusive é uma virtude intelectual, diligência, né? Que é essa capacidade de falar assim, poxa, o que eu tenho que aprender? Poxa, eu tenho que aprender, sei lá, uma função do segundo grau? Para eu aprender uma função do segundo grau, do jeito que tem que ser aprendido, eu tenho que ser diligente. Eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que refletir, persistir, observar, cruzar informações, não ter medo de errar, né? Mas valorizar o processo, inclusive. Né? Na escola não é muito comum isso, assim, a gente valoriza o resultado. Né? Isso. Então, até para quem está nos assistindo aí, que você que é gestor, professor, aprenda isso. Às vezes a gente tem muita ansiedade, assim, meu aluno tem que chegar no resultado. Às vezes você até acha assim, nossa, ele tem muita ansiedade para tirar 10, e a gente não pensa o quanto a gente é responsável por isso. Então a gente precisa ser um professor que valoriza processos, e não simplesmente o resultado. Para você valorizar processos, olha a importância de virtudes intelectuais, né? A curiosidade, a diligência, a mente aberta, porque a virtude já trabalha muito no processo, ela não tem foco no resultado, ela trabalha no processo. Exatamente. E esse processo também ele vai ser desempenhado de forma diferente em cada aluno, Exatamente. né? O professor tem esse olhar de enxergar todo mundo, mas ele também tem esse olhar de perceber aquilo que alguns alunos têm mais facilidade, têm mais condições de desenvolver e outros têm mais dificuldade. Exatamente. Por isso que eu acho interessante pensar no desenvolvimento de virtudes ao longo do ensino médio. Exato. Não uma coisa pontual, rápida, né? Mas a forma como a gente desenvolveu esses materiais para eles serem usados ao longo de 2 séries, primeiro e segundo ano, né, do ensino médio, sendo desenvolvido tanto essa linguagem quanto esses conceitos, trazendo para o professor, né, e para os alunos condições de se enxergarem, né, de desenvolverem, de perceberem, nossa, eu sou arrogante. E eu nunca tinha percebido isso. Isso. E agora, a partir dessa unidade, a gente está conversando aqui que humildade é importante. É importante. E despertar isso nesses jovens, né? Muito bem, muito bem. E outro dado importante, Vanessa, assim, você falou da humildade intelectual, né? Eu insistiria, né, por exemplo,
de um lado você tem essa capacidade de você acolher, né, que a gente viu aqui, que é a mentalidade aberta, mas, por exemplo, muitas vezes escapa a noção do outro lado, que é a persistência intelectual. Sim. A gente falou disso, mas também tem a coragem intelectual, que a coragem intelectual é quando o aluno ele começa a ter conhecimentos consolidados, testados, né, convicções que foram solidificadas. Então ele não pode ser um sujeito intelectualmente volátil. O termo é esse. O que é volátil? Volatilidade intelectual, que seria um vício, né? Sim. A volatilidade é assim, qualquer moda intelectual que aparece, qualquer movimento intelectual que aparece, novidade, você facilmente descarta convicções que deveriam dar tempo para serem consolidadas. Sim. Por qualquer, a Bíblia falaria por qualquer vento de doutrina, né? Então, tipo, aparece uma novidade, falando, não, agora eu vou para esse negócio. Aparece um cara que tem uma retórica, carismático. A gente tem um exemplo, a gente está vivendo uma cultura das fake news, que é um tema, inclusive, abordado pela coleção Ciência e Sapiência, né? A gente tem uma unidade que trata só desse assunto. Então, a gente tem teorias da conspiração, tem outra unidade que trata de teorias da conspiração. E a gente fala sobre vieses cognitivos. Né, que é o quê? Olha que interessante. Se você, por exemplo, acredita que a Terra ela é plana, né? Você acredita, por alguma razão, alguém te convenceu de que a Terra é plana. E aí, gente, a gente tem inúmeros dados sérios. Muita gente fala assim, mas é a ciência, eu não acredito no que a ciência fala. Muita gente esquece que a ciência funciona por trabalho com pares. A ciência não pode ser tratada como se trata, por exemplo, dogmas religiosos ou doutrina. A ciência, por natureza, ela está aí para testar. Então, existe um monte de gente pesquisando e um querendo testar a hipótese do outro para ver se aquilo tem consolidação, se aquilo sobrevive à testagem, à dúvida, né, ao rigor da ciência. Então, as pessoas não podem achar assim, tem um monte de cientista no mundo segurando a mão do outro e conspirando para poder inventar teoria e conspirar e dizer, não, isso aqui é verdade porque está todo mundo dizendo que é verdade. Isso não sobrevive a como a ciência, qualquer pessoa que vive com a ciência sabe que isso não funciona. Por quê? Até porque se existisse isso, a grande alegria de um pesquisador é provar que aquilo não existe, entendeu? Tipo assim, tá vendo? É uma hipótese completamente errada. E que bom, isso tem que existir, esse questionamento tem que existir. Então você não pode descartar convicções testadas, historicamente testadas pela comunidade científica, como mentira, simplesmente porque um teórico da conspiração foi no YouTube e apresentou hipótese. E aí o viés cognitivo. Sei lá, de repente o sujeito está assim, tá vendo? O sol se pôs ali, então ali é o fim da tábua. Não, você só está achando que é o fim da tábua porque isso é o seu viés. Então você já olha para a realidade com essa aposta. Né? Mas se você tem a virtude, né, de repente ter uma humildade, de rigor, aí você fala, peraí, deixa eu ver, não ter medo de repente ver o outro ponto de vista e de repente você fala assim, meu Deus, eu estava errado. Buscar outras fontes. Claro, né? Outras fontes e checar. Não, isso me lembrou muito algo que acontece com muita frequência do jovem, entra na universidade, faz 6 meses do curso e desanima e desiste. E aí faz para outro curso. Aí faz mais 6 meses, 1 ano, desiste, faz outro curso. Isso tem acontecido muito. E aí você vai ver por trás essa falta de coragem para persistir em algo que ele se interessou no início, mas que talvez ele desanimou no caminho quando viu algumas dificuldades. Ou então, quando não, é aquele aluno que fez sociologia, eu acho isso engraçadíssimo. Aí a primeira aula é sobre Émile Durkheim. Eles saem durkheimiano no final daquela aula. Aí na segunda aula... ele vai estudar o Max Weber, ele sai weberiano. Aí a terceira é o Marx, ele sai marxista. Isso é muito comum, Vanessa. Mas é por quê? Porque, na verdade, a gente acha que, assim, no início de uma jornada acadêmica, a gente não precisa ter ainda muitas convicções, a não ser aquelas convicções que dizem respeito à nossa fé e tudo. Você tem que ter essa navegação, essa capacidade de olhar os diferentes intelectuais, perceber os diferentes campos da ciência, principalmente humanas, que você tem uma diversidade maior, né, de convicções, e você ir checando. E o que você não pode abrir mão é de você ter ferramentas para encarar esse universo e navegar nesse universo, né, sem que os seus compromissos estejam consolidados. Daí a importância de um conteúdo como esse, que ele firma o cristão, dá repertório para ele navegar e não ter medo desse universo. Pois é, uma coisa que eu lembrei também é que hoje em dia, quando o professor entra em sala de aula, ele vai encontrar, ele dá uma série de comportamentos que às vezes ele vai falar assim, é má vontade, falta de foco do jovem, dificuldade de se concentrar, né?
não tem interesse naquela aula. Só que ele ignora que por trás desses comportamentos estão vícios intelectuais. Tem vícios que estão arraigados de procrastinação, de desinteresse, de falta de foco, de dificuldade de ouvir o outro, de prestar atenção no outro. E ao trazer esse conhecimento sobre virtudes, a gente também amplia o conhecimento para o professor identificar esses obstáculos, esses vícios que podem estar presentes no comportamento dos nossos alunos e intencionalmente trabalhando ali como arrancar a erva daninha, né, do jardim, tirar aquele mato ali que está atrapalhando para ele preparar essa terra e plantar a árvore ali, né, a semente. Ótima analogia, é isso mesmo, viu, Vanessa? Então, assim, olha como é que você falou é importante. Hoje, por exemplo, quando eu olho para os desafios do educador cristão no ensino médio, se eu pudesse dizer assim, são os desafios, tem vários, natural. Mas assim, se eu pudesse destacar alguns desafios, um deles, na minha opinião, é você conseguir conduzir seu aluno de tal maneira que ele olhe para os conteúdos de uma forma menos, vamos dizer assim, menos ansiosa. O que eu quero dizer com menos ansiosa? Porque muitas vezes o que o aluno quer é uma relação muito pragmática com o conteúdo. Tipo assim, eu vou aprender isso aqui, porque isso aqui é importante para eu passar no Enem, ou para eu passar no vestibular, porque eu tenho que tirar 10 na prova, porque minha mãe está pagando a mensalidade. Vem uma cobrança dos pais também, né? A cobrança da família. Os pais têm uma pressão sobre o aluno e sobre a escola. Exato. E aí, de repente, a gente cria um ambiente ansioso. Olha que coisa louca. E um ambiente ansioso que vai gerar um vício intelectual, que é esse uso do conteúdo muito no campo apenas de uma habilidade. Observe, é uma relação de poder. Olha a frase do T.S. Eliot. Onde está a sabedoria que perdemos com conhecimento? Não é que T.S. Eliot, essa poesia provocadora, não é que ele está desprezando o conhecimento. Eu costumo dizer, é possível uma pessoa ser conhecedora e não ser sábia, mas é impossível ela ser sábia sem ser conhecedora. O conhecimento tem que estar a serviço da sabedoria. A sabedoria é o quê? É um saber viver. É você saber viver diante de Deus, no mundo de Deus, com outras pessoas. Sim. Isso é a sabedoria. A sabedoria tem a ver com a existência. Então, se você quer navegar na vida de forma sábia, não tem jeito, você vai ter que olhar para esses conhecimentos formais do ensino médio com a distância adequada. E quando digo a distância, é a capacidade de contemplar o bem naquilo. Você tem que olhar para aquilo com modéstia, com rigor, com autonomia, com diligência, com concentração, a capacidade de você olhar aquilo e se concentrar naquilo. E eu costumo dizer, e olhar para isso de forma até prazerosa. Existe um nível em que você vê que é bom, igual Deus viu que era bom quando criou os céus e terra. Você é a imagem dele? Então tem hora que você vai olhar para um filme, você vai fazer uma equação, você vai olhar para um mapa e você vai dizer assim, nossa, isso é legal, né? É a sensação divina e viu Deus que era bom. E o professor também se empolgar, de perceber que os seus alunos estão aprendendo, que estão avançando, que eles estão sendo formados, por essas virtudes. Eu acho isso muito interessante, porque é a ideia da universidade também, A universidade a gente vai ser formado para uma profissão. Exato. E não é simplesmente ter um diploma. Nós vamos ser expostos a vários conteúdos que precisam ser incorporados em nós para a gente ganhar essas habilidades em todos os sentidos, Dependendo, claro, aí do curso que você escolher, mas vai ter que ir para o laboratório, vai ter que testar, treinar lá na hora, vai ter estágio. Você vai ter que ser formado numa série de competências e habilidades que vão te capacitar para exercer aquela profissão. Perfeito. E isso já começa no ensino médio, quando os professores vão ter a capacidade de formar nesses jovens habilidades, competências e virtudes intelectuais que vão prepará-los para esse universo acadêmico também, E poder ver isso e se alegrar com isso, Perfeito. E perceber Deus conduzindo tudo isso também, Claro, com certeza, isso é indispensável. E eu acho que essa é uma das vantagens da escola confessional. A escola, ela pode abordar todos esses conteúdos e toda essa grade curricular das disciplinas que são obrigatórias a partir dessa lente cristã, onde Deus está transformando cada um de nós como professores, como gestores, mas também os nossos alunos, Exatamente. E nessa vida de sabedoria a partir também das virtudes intelectuais. Então, eu acho que isso é algo que a gente trouxe com muita riqueza nesse material, E com muita intencionalidade. Exato. Todas as unidades dos 4 volumes tratam de uma virtude intelectual. Todos eles terminam com uma atividade, olha que interessante, uma atividade mediadora, em que é possível o professor explorar
e estimular determinadas competências ou estimular determinadas sensibilidades para que a virtude seja desenvolvida. Lembrando que é importante destacar isso, que as pessoas acham você aprende virtude numa sala de aula, você aprende virtude numa exposição. Não. Mas você tem como explorar e criar um contexto imaginativo que promove certas virtudes. Porque a virtude é promovida no ambiente, numa cultura. Então, de novo, Vanessa, olha como isso é legal. Imagina um professor, um gestor de escola, que está ocupado em cultivar uma cultura institucional em que essas virtudes são valorizadas. Sim. Pensa num projeto, por exemplo, o professor que está assistindo a gente aí, gestor, né? Pensa você na sua escola fazendo um projeto de um mês sobre o tema de virtudes intelectuais. Até convidando os professores para ficarem mais atentos a isso e desenvolverem essas virtudes nos professores, né? Nossa, sensacional. Você cria uma mudança institucional. E por que isso é importante? Porque o ambiente é formativo. Isso mesmo. E quando eu falo de virtude, o ambiente é mais determinante do que simplesmente um professor na sala de aula. Agora imagina, se o professor está aqui ensinando, ele está exercitando isso, a instituição está respondendo isso numa cultura, no ambiente, então aquilo cria consonância, né, entre o que o professor está ensinando e a instituição. Exatamente. E a gente não faz isso sozinho, né? Não é isolado, como você falou. Tem esse aspecto da gente ser transformado juntos, em comunidade, nessa relação, né? Professores e alunos, alunos e alunos. Exatamente. Depois esse aluno vai levar isso para a sua relação familiar. Perfeito. Isso vai impactar a vida com os irmãos, com os pais, Exatamente. né? Com a comunidade escolar e futuramente com a vida universitária também. Então isso é muito legal, gente. Bom, nós temos aqui a participação de 2 professores que estão usando esse material e que também trouxeram um depoimento de como eles têm percebido essa formação intelectual a partir das virtudes em sua sala de aula. O primeiro é o professor Bruno Nascimento, da Escola Cidade Viva, de João Pessoa. Ele já está usando o material há 2 anos e ele vai trazer um pouquinho do relato de como ele tem percebido esse aspecto da formação intelectual dos seus alunos. Então, minha gente, boa noite, né? Apresentando rapidamente, meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou professor da Escola Internacional Cidade Viva, professor de filosofia. E eu falei um pouco na imersão passada sobre minha experiência na aplicação do Ciência e Sapiência. Eu queria hoje conversar sobre a questão das virtudes intelectuais. Eu julgo que é um dos pontos altos, assim, desse material, tá? Primeiro, a gente aplica esse material desde o ano passado no nosso itinerário formativo de filosofia e sempre foi um ponto importante para mim particularmente essa questão das virtudes intelectuais, né? Porque lembra, como o Igor Miguel falou, a virtude é um traço de caráter, é uma disposição que você cultiva a fim de se tornar um bom pensador, um agente que possa aprimorar suas capacidades de pensar bem, né? Essa é uma discussão excelente, uma das melhores aulas e uma das experiências mais gratificantes que eu tive com relação a esse material foi a discussão da aula 5, que é caráter intelectual, virtudes e habilidades intelectuais, em que ele fazer uma distinção entre habilidades intelectuais e o caráter intelectual do agente. Todo o capítulo do Ciência e Sapiências sempre vem uma virtude que é para ser trabalhada com os alunos, uma virtude que é chamada a atenção e que tem a ver com o assunto daquele capítulo. Por exemplo, o primeiro capítulo, Deus e o Impulso para o Conhecimento, a virtude é a da curiosidade intelectual. E aí, por exemplo, essa é uma virtude que é trabalhada logo na primeira aula. Então, toda aula tem uma virtude. E por que é importante chamar a atenção disso aí? Dessas virtudes, né? Porque as virtudes, elas são adquiridas pela prática. E é muito importante que os alunos tenham consciência de que eles precisam adquirir determinadas virtudes. Essa conscientização é muito importante, porque quando o aluno aprende o conceito de virtude, ele consegue melhor passar por um processo de autoconhecimento. Opa, eu não sou assim, ou opa, eu sou assim. E quem contribui para isso é justamente a discussão sobre o que é aquela virtude, qual é o seu vício oposto. É importante que o aluno conheça essas definições. E aí, geralmente, no Ciência e Sapiência, vem aí uma definição da virtude, tem geralmente a ver com o capítulo, e vem modos, né? Geralmente vem modos onde aquela virtude é um pouco melhor desenvolvida, tá? Vem sugestões de
atividades, etc., como é que a gente pode trabalhar melhor aquela virtude com os alunos. Esse material de Ciência e Sapiência, ele instiga muito o debate no aluno, de coisas, como eu falei na última imersão, né, que reverberam em sala de aula. Então, eles trazem, eles ecoam em sala de aula coisas que eles veem nas redes sociais. Assim como no material que é sugerido, no material extra, no material do professor, etc., vem formas também de como é que você pode fazer isso intencionalmente, mas que não passa por uma conceituação. Trabalhar a curiosidade intelectual sem necessariamente dizer, minha gente, curiosidade intelectual é isso, aquilo. Na aula 5 desse primeiro material do volume 1, né, Formas do Conhecimento, esse é um debate muito instigante, que existe uma diferença entre ser inteligente e ser um bom pensador. Mas aí é que tá. Ser inteligente é diferente de ser um bom pensador. E isso é uma coisa que no itinerário eu enfatizo muito. Você pode ser muitíssimo inteligente e não ser um bom pensador. E é isso que as virtudes nos ajudam. Porque nós, enquanto professores, educadores cristãos, a gente não está preocupado somente em formar um aluno com uma bagagem teórica, capacidades cognitivas afiadas, faculdades cognitivas ok, uma boa memória, que ele saiba responder rapidamente, que ele saiba... Não somente isso. É preciso também ser um bom pensador. Então você pode ser inteligente e um péssimo pensador. É como se o que geralmente a pedagogia chama de currículo oculto, né? Geralmente tem aquele conteúdo explícito que é passado para o aluno, mas existe também um conteúdo implícito. E as virtudes intelectuais é parte daquilo que está no conteúdo implícito. E o material do Ciência e Sapiência é um gancho muito interessante para lidar também com esse conteúdo implícito. Tem uma aula, uma das aulas que eu mais gosto, Caráter Intelectual, Virtudes e Habilidades Intelectuais. E aqui, por exemplo, na página 27, tem aqui um questionário que, assim, ele é interessantíssimo. Eu peço para os alunos... façam esse questionário aqui. O que é legal nisso, que dá uma discussão muito bacana, é o quanto os alunos adquirem de autoconhecimento, de saber como é o caráter intelectual deles, quais são as disposições intelectuais que eles cultivaram, que eles precisam cultivar, que a gente precisa lidar. Tá? Então, por isso que essa é uma das aulas mais interessantes. Então, esse material, esse momento aqui da aula ajuda muito a gente nesse momento a lidar com isso, tá, minha gente? É isso, minha gente. Espero aí que vocês tenham gostado sobre essa experiência aí de trabalhar as virtudes intelectuais em sala de aula. O Ciência e Sapiência, de fato, é um material que ajuda bem a gente a explorar essas questões, tá bom? É isso, Deus nos abençoe e até mais. Muito obrigada, professor Bruno. Nossa, é muito encorajador ouvir tudo isso que Muito você legal, falou. legal. Perceber essas experiências. E como foi interessante isso que ele falou, né, Igor? Desse debate que ele conduziu com os alunos. Muito bom. Levando eles a saber essa diferença entre um aluno inteligente e um bom conhecedor, né? Perfeito. Alguém que tem virtudes. Perfeito. Não, e a gente vive numa cultura em que a performance... né, a altivez é quase encarada, um vício como a altivez é encarado como virtude. Exatamente. Não é curioso? E aí, de repente, o aluno fala assim, nossa, então, peraí, tem um outro jeito de fazer isso. Tem. E aí é importante, Vanessa, assim, porque o material traz alguns heróis. E a gente sabe como é importante essa coisa do herói, do símbolo, né? Do exemplo, muita gente, do exemplo. Muita gente não entende, mas por que a tradição cristã, claro, houve uma distorção disso depois, né? Mas por que a tradição cristã, então, enfatiza tanto os heróis da fé, os santos, né? E tem muita gente que fala, isso é coisa de católico. Não, não é coisa de católicos. Os santos é coisa de cristianismo. São os grandes heróis da fé cristã, que servem de exemplo moral, exemplo de virtude, exemplo ético, de sacrifício, mas nós também temos os heróis cristãos da ciência, os heróis cristãos da intelectualidade. Então você pega, por exemplo, um Martim Lutero, qual a virtude que está ali? Coragem. A coragem é uma virtude muito evidente. Você pega um Calvino escrevendo volumes e volumes de sermão, o que é isso? Diligência. Diligência, então nós temos heróis na nossa tradição, né? Que nos dão condições
inclusive, da gente se inspirar e inspirar os nossos alunos a navegar nesse universo maravilhoso. E, de repente, ele perceber assim, nossa, então não é eu só ser um cara esperto. Isso mesmo. Né? O mais forte, né? Essa questão do bullying nas escolas, né? De ficar oprimindo os colegas mais fracos. Perfeito, perfeito. É por aí. Muito bom. Um outro ponto que ele falou que eu queria comentar, que interessante esse aspecto do material trazer um autoconhecimento para os alunos, deles se enxergarem, deles se verem, de perceberem. Fazer uma checagem, né? Uma autoavaliação. E permitir que esse processo de transformação também possa ser percebido ao longo do tempo, Exatamente, né? Então, assim, o que é bom é que muitas das atividades que são desenvolvidas na coleção Ciência Sapiência, eles são instrumentos de autoavaliação. Eles são instrumentos para que o aluno faça uma reflexão sobre onde ele está na jornada, quais são os vícios, porque isso é importante, muita gente não entende, mas vício aqui não é no sentido de uma compulsão, né? Vício é o contrário da virtude. Tanto a virtude quanto o vício, eles são baseados em hábitos. Exatamente. Você pode ter hábitos intelectuais que vão forjar determinadas virtudes, ou pode ter maus hábitos intelectuais. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se você tem um hábito de fazer uso da inteligência artificial, tem um bom uso, tem um uso ético e tem um uso antiético, né? Você vai usar para fazer um trabalho rápido, entregar aquele trabalho rápido sem nenhum tipo de reflexão, você não aprendeu nada. Né? Eu, por exemplo, tenho tido experiências maravilhosas com inteligência artificial que estão expandindo minha capacidade de escrita. Eu estou percebendo nitidamente que eu estou melhorando a escrita, estou melhorando nos meus argumentos, estou tendo mais rigor. Né? Eu testo os meus argumentos na inteligência artificial para ver se elas estão precisas. Né? Então você tem um uso virtuoso? Tem, mas tem um uso antiético. Sim. Né? Tem um caminho mais fácil. Então isso pode gerar realmente vícios e você tem péssimos hábitos intelectuais. Né? E um outro aspecto que o professor Bruno ressaltou de que os nossos alunos eles estão obtendo informação e conhecimento lá fora com as redes sociais, com a internet, com tudo isso. E como essas virtudes são importantes para trazer rigor. Rigor, esse é o ponto importante, você ter critérios, né? E você adotar critérios. Você fala assim, nossa, mas por que isso chama tanta atenção? Se você observar, por que os grandes circulações de fake news, o que movimenta essas redes de informação falsa, né? Olha, pode observar, a informação falsa, ela circula com muito mais velocidade do que as informações verdadeiras. E por quê? Porque a informação verdadeira, elas são rigorosas. Elas exigem um exercício intelectual mais rigoroso, mais criterioso. E as pessoas não querem fazer isso, porque a nossa tendência, até para a homeostase biológica, né? A homeostase é o quê? Economia de energia. A gente quer o caminho mais fácil. Então é melhor você chegar com aquela informação chocante, que você sabe que vai viralizar rápido, do que aquela, não, olha com calma, não sei o que. Ninguém quer espalhar, olhe com calma. A gente quer informação rápida, chocante, que impressione, né? Muito bom. Temos também agora mais um depoimento do professor Eduardo Bornelli, do Colégio Aliança, de Machado, Minas Gerais, trazendo um breve relato sobre como foi utilizar esse material na sua escola. Olá, eu sou o professor Eduardo Bornelli de Castro, sou pastor da primeira igreja aqui de Machado, sul de Minas Gerais, e tenho a alegria de ser o diretor-geral do Colégio Aliança, a maior instituição privada aqui da cidade. Uma das grandes qualidades, virtudes, vantagens deste material, além dos exercícios muito próprios, adequados, além daquelas discussões muito profundas, não é? Aquilo que mais se destacou para mim foi a possibilidade de apresentar aos alunos grandes nomes nesse diálogo entre fé e ciência, sabe? Havia, e na minha ótica ainda há, uma carência de ícones, de referenciais, sabe? De heróis na mentalidade da juventude, da adolescência hoje em dia. E esse curso Ciência e Sapiência é fantástico em colocar num pedestal homens e mulheres que de fato se despontaram nisso. Eu me lembro da aula que nós fizemos sobre C.S. Lewis, sobre Alistair McGrath. Nós colocamos, tem uma área sobre Tomás de Aquino, sobre Agostinho e vários outros. Eu me senti como que colocando na prateleira mental desses jovens e adolescentes, lustrando muito bem biografias de homens e mulheres que possibilitaram um discurso maduro, uma interação, um diálogo, sabe? Sem descambar para extremismos. E colocamos lá nessas prateleiras como que dizendo, olha, é possível uma conversa sadia sobre isso, é possível uma reflexão.
Olhem essas biografias, olhem pessoas que dantes, por exemplo, eram ateias e agora se converteram, ou pessoas que agora têm uma visão mais equilibrada de mundo, aqueles que limparam as suas lentes e agora conseguem enxergar os dois livros, o livro da natureza e a revelação especial de Deus através da palavra, e não enxergam esses dois livros como contraditórios, pelo contrário, toda verdade é a verdade de Deus. Então, eu tenho um testemunho muito bom para dizer que Ciência e Sapiência possibilitou criar ambientes de discussão dentro de sala de aula, montar uma prateleira belíssima de grandes heróis, além de perguntas com temas relevantes, atuais. Falamos de fake news, falamos de cyberbullying, falamos de complicações no uso de tecnologia. Então, são temas muito relevantes dos nossos dias, atuais, avanços tecnológicos, e que possibilitaram, de fato, uma discussão e um ensinamento de uma maneira correta, adequada, muito boa para os alunos. E eu estou recomendando fortemente o curso Ciência e Sapiência, produzido pelos nobres cientistas da ABC2, como uma opção de uma disciplina dentro do ensino médio, em que você pode abordar temas muito relevantes com a curadoria de bons cristãos. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, professor Eduardo. O professor Eduardo foi muito especial nesse projeto, porque foi uma das primeiras escolas a conversar com a gente sobre elaborar essa ideia de ter um material didático assim, para o ensino médio. Nos encorajou nessa jornada, nesse caminho. E muito obrigado pelo seu testemunho. Eu queria aproveitar que o professor Eduardo também é o diretor da escola, o diretor do Colégio Aliança, e pedir para você trazer uma palavra para os gestores educacionais, para os coordenadores ou diretores que estão nos ouvindo. Você falou um pouquinho sobre como pode ser relevante e importante adotar o material como um impacto para a escola toda, né? Perfeito. Então, assim, existem estudos, Vanessa, muito sérios hoje na área de design da aprendizagem e hoje a gente tem livros que são referências sobre o conceito de comunidade de aprendizagem, ou comunidade epistêmica, né? É um tema até que eu trabalho no meu livro também, sim, que é a noção de que cristãos, diferente do que imagina, a gente chama isso de epistemologia, né? O campo do conhecimento moderno, a pedagogia moderna, às vezes trata muito assim, o empreendimento de conhecer como um empreendimento individual. E em termos da nossa tradição cristã, ou de uma epistemologia cristã, e de uma pedagogia também, né, da nossa tradição, o ato de conhecer não é um ato individual. Isso não é uma coisa cartesiana, sabe? Igual René Descartes, que foi lá, se isolou e falou, vou agora conhecer sobre o sentido da vida, a razão. Não. Para nós cristãos, a gente valoriza muito comunidade, a gente valoriza muito tradição. O que significa isso? Que a gente está dentro de uma nuvem de testemunhas, para usar um termo de Hebreus, né? A gente tem alto interesse em encarar a aprendizagem como um projeto, um empreendimento comunitário. Daí a importância, gestor, diretor de escola, porque eu estou falando do diretor e gestor, né? E você levantou, eu acho isso importante. É porque o gestor ele tem esse olhar sobre os processos. O professor está na sala de aula, a gestão dele é menor, é num campo menor. O gestor ele tem uma percepção global da escola. Então ele está preocupado com ritos, como que o aluno entra, o que ele faz antes de ir para a sala de aula, quando tem um problema de indisciplina, quais são os procedimentos que são tomados, como que a escola está preocupada com o resultado global da escola, qual o melhor material didático a ser adotado, que profissional que ele seleciona para fazer parte do corpo docente, será que eu estou alcançando os objetivos do meu projeto pedagógico, será que eu estou chegando nessas metas, ele está preocupado com esse ambiente, a relação do pai com a escola, será que a escola está correspondendo os valores da fé, do cristianismo e da minha fé, da minha comunidade cristã, e está correspondendo expectativas espirituais, morais, né, intelectuais da família. Então, são as inquietações típicas de um gestor, né, o currículo. Então, você professor, gestor, particularmente gestor, coordenador pedagógico, né, que tem essas responsabilidades. Atenção, é parte do seu trabalho criar uma cultura institucional. Imagine se a sua escola ela respira esse olhar de apreciação do conhecimento do mundo de Deus, de como Deus desenhou o mundo, aquele que a gente chama de segundo livro de Deus, né? Porque o primeiro é a Bíblia, o segundo é a criação dele.
Como é que você desenha a sua escola? Como que os projetos transdisciplinares, os temas transversais, perpassam as diferentes disciplinas, né, da sua instituição de ensino e apontam para a glória de Deus e o bem do próximo? Isso é essencial. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar a orientar e a cultivar essa cultura da sala de aula para os alunos, mas também, né, das políticas, dos projetos, das famílias, da comunidade, para dentro da escola, a partir desses valores. Muito bom, Igor. Prazer enorme, viu, Vanessa? Foi uma satisfação. Nossa, muito grande estar aqui com você. Adorei essa conversa. Muito bom, muito bom. É inspiradora, né? A gente se sente inspirado. Não e eu legal? acho que esse é o objetivo também, de inspirar, encorajar vocês que estão aqui participando dessa imersão com a gente, para exercer essa tarefa aí como professores, nas suas escolas, respondendo a esse chamado, mas com essa visão muito mais enriquecida, especialmente utilizando as ferramentas desse programa do Ciência e Sapiência. Te convido novamente para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá nós vamos responder cuidadosamente todas as perguntas que vocês colocaram aqui no chat e outras que vocês podem trazer também. A gente vai ter espaço para mergulhar e aprofundar nesse assunto. Reforço o convite para nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Conheçam mais sobre o programa Ciência e Sapiência e nós estamos aqui para ajudá-los nessa jornada. Muito obrigada pela sua companhia nessa noite. Um grande abraço.